Bom, eu creio que quem aceita Jesus, irmãos, tá? E tem o seu entendimento aberto para a seriedade, para o que é realmente andar com Deus, né? Primeiramente, é uma honra e um privilégio ter encontrado Jesus, a palavra de Deus, e nós podemos entender a palavra, privilégio tremendo, né? E numa simplicidade assim incrível. Então, bastante atenção, porque hoje nós estamos falando, irmãos, de comunhão com Deus. Comunhão, isso mesmo. Compartilhamento, entrega, busca e recebimento, intimidade. Hoje nós estamos falando de intimidade com Deus. Satanás fica esperando uma oportunidade para invadir a vida do cristão. Porque ele sabe, irmãos, que ele não pode sair atacando os filhos de Deus. Mas há várias recomendações nas Escrituras. E às vezes o cristão não atenta para essas recomendações. Os problemas do cristão que é atacado pelo diabo, pelo mal, em regra são falta de conhecimento da palavra. Às vezes é a sonolência espiritual. Por fases da vida, embaraços. Em que nesses embaraços ele esfria espiritualmente e não percebe. E aí, o campo fica livre, fica aberto. A busca de Deus, ela não deve ser, ou não deve acontecer tão somente quando os problemas acontecem, como muita gente faz. Há pessoas, e até são de Jesus, mas para as quais o Senhor Jesus não passa de um pronto-socorro. Muitas pessoas são assim. Quando o mal as ataca, elas correm para Jesus desesperadamente. E aí é culto, e são cultos, e corre, e ora, e quase berra, e vai para a Bíblia e quer comer a palavra, e fica, porque o problema é gravíssimo. Mas muitas, quando saem do sufoco e do problema, voltam ao mesmo marasmo de distrações, embaraços, negligências. E aí, como é que o coração de Deus fica? Como é que fica isso no mundo espiritual? Então eu quero compartilhar com os irmãos. O Senhor Jesus, antes de entregar a sua vida, ele foi a Jerusalém e foi rejeitado. E ele estava a caminho de Jerusalém, mas porque o povo não o recebeu, não recebeu os seus ensinamentos, não recebeu como o grande Salvador, de quem todos os profetas haviam falado. E quando Jesus entrou na cidade, diz a Bíblia que ele chorou. E por que Jesus chorou? Abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 19. No Evangelho de Lucas, no capítulo de número 19, no versículo 41, e nós vamos até o 44, diz assim a palavra de Deus. Vamos juntos? E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence. Mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Amém, irmãos? Vamos a uma atenção muito especial. Olha, se qualquer coisa tentar te distrair, resista a isso. Vamos lá, vigia. Às vezes alguém distraído quer conversar na hora da palavra, sabe? Às vezes a pessoa se distrai e ainda quer distrair quem está do lado. Então vamos vigiar isso em nome de Jesus. Por quê? Porque quando se abre a palavra, é o Espírito de Deus falando. E a palavra é alimento. A palavra de Deus nos capacita, nos dá armas espirituais para as lutas. Deus, ele exorta, ele alerta os filhos. E um cuidado tão lindo de Deus
é que ele prepara os filhos para as batalhas, veja bem, e ele atua junto, ele opera. Ou ele ensina para dar o descanso nos tempos de tempestade, de problemas. Quando o cristão é maduro, ele passa por problemas com tranquilidade no esconderijo do Altíssimo. Ele passa no abrigo de Deus. Ele passa literalmente nos braços de Deus, como vimos no culto das 7, o caso de Davi. O salmista Davi, ele era tão dedicado em adorar a Deus, em buscar comunhão com Deus. Ele tinha uma intimidade com o Senhor Deus tão linda e tão intensa, que ele não tinha medo dos inimigos. Você vê que nós estávamos ministrando esse louvor exatamente em razão disso, porque o salmista Davi, em determinado momento, ele disse: ainda que o exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele eu confiaria. Nele eu confiaria. Então, uma coisa é o cristão fortalecido nos braços de Deus, no esconderijo do Altíssimo, enfrentar uma luta, uma guerra. E outra, irmãos, é o diabo atacá-lo quando ele está despreparado, frio, desprevenido, desarmado. E aí a coisa é séria. Infelizmente, Satanás pega muitos cristãos, irmãos, sonolentos, negligentes, embaraçados, e vai por aí. Por que nós viemos aqui falar de Jerusalém no momento em que Jesus vai visitar Jerusalém? Ele vai entrar em Jerusalém, mas ele sabe que aquele povo rejeitou. Então ele chora quando ele contempla, porque era a cidade onde estavam os judeus, o povo para quem ele veio a princípio, obviamente, direcionado. Eles estão bem. Jerusalém está de pé, está tranquila. A cidade está tranquila, está tudo maravilhoso. As crianças estão brincando, estão felizes, estão saudáveis. O povo está trabalhando. O povo está vivendo no dia a dia. Como a gente vê, está todo mundo trabalha, corre, outros não trabalham. O mundo está aí. Mas está todo mundo vivendo e vai e vem, faz, negocia. Mas ninguém imagina o que está para acontecer à volta de Jesus. Um dia virá. Ninguém sabe quando. Mas aqui não é o caso. Jesus está ali. Eles não reconhecem Jesus. E aí Jesus chora porque ele foi rejeitado. E ele veio para quê? Ele veio para salvar aquele povo, ele veio para cuidar daquele povo, ele veio para abraçar aquele povo e aconchegados. Ele veio para impedir a desgraça de chegar até eles. Mas eles não estão percebendo nada. Satanás espera, irmãos, um momento bem propício, quando o cristão está assim, bem sonolento, bem distraído, bastante negligente na comunhão com Deus. Por quê? Porque aí ele fica sem o óleo do Espírito. Porque aí ele fica vazio de Deus. Porque a sua lâmpada vai se apagando e ele não percebe. E aí? Jerusalém está bem. Jerusalém tem festa. O povo de Israel tinha 3 festas obrigatórias, mas tinha outras festas. Viviam em festa, tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo maravilhoso. Só que Jesus sabia, irmãos, que assim que ele partisse, pouco tempo depois, Jerusalém seria invadida, queimada, tudo destruído, as famílias seriam dispersas, vidas se perderiam, seriam mortas, crianças seriam levadas como escravos. Jesus sabia que os inimigos invadiriam o território. Mas agora está tudo tão bem. Você sai para evangelizar e um diz assim: não tem tempo para a igreja não, sou muito ocupado, sou uma pessoa muito ocupada. Você prepara os jovens para eles pregarem, alguns vão. E os outros jovens dizem: estou muito novo para me enterrar dentro de igreja. Vai que é uma Bíblia, e para. E vai por aí.
Jerusalém estava bem, Jerusalém estava em festa, Jerusalém estava tranquila. Mas Jesus chora porque ele vê lá na frente. Meu irmão, como é feliz aquele que abre o coração para Jesus quando ele toca, bate nessa porta. Por quê? Jesus procura chegar sempre a tempo de impedir a desgraça. Mas às vezes a pessoa não percebe. E ela encontra Jesus e tem a oportunidade de tê-lo como seu protetor, de tê-lo como seu esconderijo, como a sua torre forte, de tê-lo como a sua luz brilhante que ofusca as trevas, que afasta as trevas. Mas a pessoa não dá atenção. Muitos cristãos, irmãos, são pegos por problemas, por desgraças, por falta de iluminação na sua lâmpada, por falta de comunhão com Deus. Jesus usa várias figuras. Jerusalém tem festa. Pouco tempo depois da partida de Jesus, Jerusalém é invadida. O fogo queima a cidade toda. Tudo que Jesus falou, tudo que ele havia dito, como tudo que ele diz acontece e vai acontecer. E aquelas famílias foram destruídas. A sonolência espiritual, irmãos, é algo grave demais, é gravíssimo. Às vezes a pessoa não percebe, ela é de Jesus, mas ela vive distraída, irmãos. Ela vive ocupada. Ela vive como Marta. Falamos um pouquinho no culto das 7, porque não tem como a gente tocar nesse assunto, nesse momento, e não lembrar de Marta. Porque Marta recebeu Jesus dentro da sua casa. Jesus era Deus encarnado. Você imagina que Deus, na forma de homem, está dentro da casa de Marta. E Marta está trabalhando, ocupada demais. Ela está muito ocupada. Se você contempla esse momento de Marta e Maria e Jesus e as pessoas que ali estavam, se você contempla de forma natural, de modo natural, você diz, mas uma dona de casa recebendo visitas, tendo que alimentá-las, no mínimo que preparar um bom lanche, se pensar no tempo remoto, sem essa tecnologia que nos facilita tanto hoje, com comidas pré-cozidas, com um micro-ondas que em um minuto e meio põe comida à mesa. Se você levar a coisa nesses termos, você vai dizer, não, mas pobrezinha da Marta, tempo de fogão a lenha, tempo de matar bicho no quintal, de limpar o bicho e preparar o que levava tempo e tempo. Jesus não estava preocupado em comer comida na casa da Marta. Ele estava preocupado em abrir os olhos deles, de todos que estavam, e da Marta. Muita gente tem a oportunidade de ter seus olhos abertos, seus olhos espirituais abertos para a sabedoria de Deus. E essa sabedoria vai lhes fazer conservar uma família, conservar um casamento. A Bíblia diz que toda mulher sábia edifica a sua casa, e a tola, com as próprias mãos, derruba. Jesus chama pessoas a tempo, irmãos, para que elas aprendam os seus direitos, porque quando passar uma virose, ela vai se cercar do fogo consumidor de Jesus, e a virose vai passar, como o espírito da morte passou, e olhou as portas de todos os hebreus, e viu que havia o sangue do cordeiro, mas nas portas dos egípcios não havia o sangue do cordeiro. E onde não havia o sangue do cordeiro, a morte entrou. Todo mundo, irmãos, na cegueira espiritual, acha que toda morte vem de Deus. O sujeito cai numa desgraça, a Deus levou. Como se Deus fosse assassino, precisasse de uma arma de fogo e uma bala perdida. Como se Deus fosse bandido, que não poupasse a vida de um inocente que não teve direito de viver. Jesus chegou em Jerusalém, mas Jerusalém o rejeitou. As cidades da Judéia, ele saiu pregando de cidade em cidade, aldeia no deserto. Poucos se importavam. Isaías disse, quem deu crédito à nossa pregação? Às vezes a gente está ministrando uma palavra numa unção tão gostosa, a gente sente que o Espírito de Deus está ali fluindo para ensinar alguém,
E a pessoa está olhando o tempo, vendo novidade, olha para o lado e arruma aqui, daqui a pouco levanta, daqui a pouco volta, daqui a pouco levanta de novo. Você diz, que isso? Que isso? Irmãos, a vida espiritual é o que há de mais necessário neste mundo. Da tua comunhão com Deus, vai depender para o teu sucesso em cada área da tua vida. A nossa própria vida depende disso. E aí Jesus vai e chora. E aí ele rasga o coração, dizendo, ô Jerusalém, se tu conhecesses neste teu dia, ou seja, hoje é o teu dia, eu vim te visitar, para te trazer paz e te ensinar, e te dar poder. Ele diz aqui, ó, se tu conhecesses ao menos nesse teu dia o que à tua paz pertence, mas agora os teus olhos estão encobertos. Os teus olhos estão encobertos. Irmãos, dói na alma de ver o quanto os cristãos são negligentes. Você está ensinando uma pessoa e ela não está nem aí. Pessoas chegaram para Jesus a tempo de se socorrer, de serem curadas, ou até de impedir o mal de chegar. Foi o que Jesus falou aqui. Se tu conhecesses o teu dia, este é o teu dia. Outras partes da palavra, o Espírito Santo diz, se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureças o teu coração. Porque Deus sabe o quanto o diabo é estrategista, o quanto ele procura brechas para invadir a vida dos filhos de Deus. Satanás não tem medo de evangélico, meu irmão. Satanás não tem medo de pastores. Satanás não tem medo de obreiros. Satanás tem pavor de Jesus. Ele tem pavor de Jesus. Jesus vivo e ressurreto. Porque onde Jesus estiver atuante, a luz é intensa, meu irmão. A luz é intensa. Jesus dá tantos alertas, irmãos. Quando eu contemplo as cartas do Apocalipse, eu vejo Jesus dizendo, volta à prática das primeiras obras. Eu vejo Jesus dizendo, tu deixaste o teu primeiro amor. Eu vejo Jesus dizendo, porque tu não és frio, não és quente, mas és morno, eu vou te vomitar. E eu fico impressionada, irmãos, como os evangélicos têm se desviado e só querem coisas materiais. E a minha bênção, eu vou buscar a minha bênção. Deveriam dizer, Senhor, eis-me aqui, eu quero ser uma bênção na tua mão. Eu quero ser a tua bênção, como Deus falou com Abraão. Abraão, sê tu uma bênção. As pessoas estão invertendo os valores, irmãos. E daí mulheres não buscam sabedoria e os casamentos são destruídos. Não, pastor, nem sempre a culpa é da mulher. Jesus disse que a mulher sábia, a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. A tola é que destrói. A falta de sabedoria da mulher tem permitido Satanás fazer uma bagunça violenta. Se a mulher buscasse conhecer o potencial que tem, primeiro no campo espiritual e depois no campo material, meu irmão. Fica essa bobeirada de mulherada aí querendo imitar a atriz que é bela, que é esbelta, que é magrela, que é não sei o quê, que é esguia, que é uma tripa de pé. Quando Deus diz que a verdadeira mulher é aquela que tem um espírito manso. É a mulher sábia que edifica. Não é por acaso que Jesus chama a igreja de sua noiva amada. Muita gente, meu irmão, está deixando o diabo arrebentar com a sua vida, com a sua família. Por quê? Por sonolência, por distração, por negligência. A falta da comunhão com Deus, irmãos. O que é melhor? Você buscar a Deus e pedir a bênção? Ou você ser uma bênção e ser dirigido por Ele? Ele não vai te levar para um caminho de desgraça. Ele não vai te levar para o sofrimento. Ele não vai te levar para o fracasso.
Jesus chega e olha e chora, chora. Jesus chora sobre a cidade porque ela o rejeita e ele está vendo lá na frente o que vai acontecer com essa cidade. Às vezes a gente vê pessoas se afastando de Jesus. Eu acho muito interessante, eu falei agora pela manhã da mesma forma. E não tem como não falar agora, porque a pessoa quando ela desperta o amor a Deus, quando ela encontra a palavra, por exemplo, recebe uma cura, uma libertação, ela vê a manifestação do poder de Deus, fica igual criança, e aí toda feliz da vida. Aí tem gente que é assim, no início com Jesus é aquele namoro, aquela paixão, aí senta logo na frente. Tem gente que começa assim, no início senta cá na frente. Aí passa um tempo, não vou precisar meses, um ano, 2 anos ou 3, não sei. Daqui a pouco começa a sentar pelo meio para não ser tão percebido, porque eu já não estou vindo tanto. Deixa eu ficar na minha por aqui. E aí passa mais um tempo, você procura estar lá atrás. Lá atrás. Mas no início era cá na frente. No início era uma paixão tremenda. Era uma alegria. E a pessoa não percebe que ela vai deixando a sua antiga posição, o seu primeiro amor, o seu carinho, a sua atenção a Deus. Irmãos, muita gente que podia estar maravilhosamente bem nas mãos de Deus, nos braços do Pai, está se esfriando, se afastando e não percebe, irmãos. O diabo está só esperando o momento certo. Ele não pode tocar no fogo consumidor, mas o esfriamento está ao espaço dele. Ele não pode tocar, meu irmão, no fervor, mas na sonolência, com tranquilidade, ao espaço dele. Aí Jesus chora e diz: Jerusalém, Jerusalém, oh Jerusalém. Vamos ler de novo. Versículo 42. Ah, se tu conhecesses também ao menos neste teu dia o que à tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te estreitarão de todas as bandas. Dá uma paradinha. Dias virão sobre ti em que os teus inimigos, Jesus usou o plural, seriam muitos inimigos. Irmãos, os inimigos estão por aí atacando todo mundo. As doenças, que inimigas tenebrosas, desgraças, que coisa triste e terrível. Pessoas que sofrem perdas irreparáveis, irreversíveis. Porque a lâmpada estava apagada, porque não estava no esconderijo do Altíssimo, porque o Espírito de Deus não pôde dirigir o coração. A lâmpada não estava acesa e forte para repreender ou para ser guiado por Deus. Deus não quer um cantinho da tua vida, meu irmão. O Espírito de Deus não quer um cantinho do teu coração. Ele não quer migalhas no teu relógio. Ele não quer migalhas no teu calendário. Ele é o dono de tudo. Caramba, as pessoas lutam tanto pelas coisas, é uma coisa absurda. Não basta o pecador, meu irmão, que se vira do avesso para conseguir conforto, luxo, status. E hoje os evangélicos estão na mesma corrida. Pastor, é necessário? Não, meu irmão, Jesus disse para Marta: Maria escolheu a boa parte, essa não vai ser tirada, porque uma coisa é necessária, vai lá em Lucas 38, Lucas 10, 38, versículo 41, Lucas capítulo 10, versículo 41, quem vai junto comigo? E respondendo Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária.
E Maria escolheu a boa parte, a qual eu me impressiono como hoje nós temos, hoje é domingo, programa gravado para o ar, não na data original, no caso, hoje, 11 de março de 2018, o programa vai daqui a algumas semanas, talvez até meses, mas hoje é domingo. Muitos cristãos, irmãos, nunca despertaram que Deus não é domingueiro para cuidar da sua vida. Ele cuida na segunda, Ele cuida na terça, na quarta Ele está cuidando, na quinta Ele está de olho, na sexta, no sábado, mas o cristão só o busca no domingo. Muitos cristãos só oferecem um culto, só no domingo. Pastor, só está falando comigo. Estou falando com a igreja, irmãos. Se a carapuça entrou, o problema é seu. Porque eu estou trazendo aqui o que Deus colocou no meu coração. Sabe por quê, irmãos? Os dias no mundo são de trevas. Satanás não está brincando de destruir as pessoas. Satanás não tem medo de evangelho. Satanás não tem medo de pastores. Ele tem pavor e horror de Jesus. Ele não suporta a luz de Jesus Cristo. Ele não suporta chegar perto de Jesus. Jesus foi a uma sinagoga. O povo já estava lá. Já havia muita gente lá. Sempre houve. Mas Jesus chegou. E de repente um demônio manifesta num homem e dá um berro. Ah! Que temos contigo, Jesus? Que temos contigo? O diabo sabe que com Jesus ele não tem nada. Ele não tem nada, não consegue nada, não pode nada. E não aguenta nada. Aí Jesus vai, se vira para o demônio, manda o demônio calar a boca e sair daquele homem. E o demônio sai, dá um berro e sai. E o homem fica livre. Por quê? Porque o demônio teve pavor de encarar Jesus. E como fica, irmãos, uma pessoa que chega para Jesus em densas trevas e depois de ser liberta, ou melhor, libertada 100%, ela cai no esfriamento e volta a ficar em trevas. Ninguém percebe quando fica em trevas. O cristão não percebe. Não, eu estou bem. Jerusalém estava ótima. Jerusalém estava em festa. Jerusalém estava de pé. Jerusalém era uma cidade maravilhosa para o povo judeu. Todo mundo morava, negociava, fazia tudo ali. Então está tudo tranquilo. Está tudo tranquilo, a minha vida está tranquila, graças a Deus, estou trabalhando, meus filhinhos estão estudando, estou conseguindo, Deus tem me abençoado, glória a Jesus, domingo eu estou lá no culto, aleluia. E aí, mas estou cansado, eu trabalho muito, imagina, eu não tenho tempo, imagina. Então aconteceu com Jerusalém. O que aconteceu pouco tempo depois? Jerusalém é invadida, queimada, totalmente queimada, destruída, e o povo entrou em desespero. Muitos mortos, muitos feridos, muitos levados como escravos, filhos vendidos no mercado de escravos, famílias divididas que nunca mais puderam se reencontrar. Assim Satanás faz. Espera só um esfriamento para atacar uma doença grave, levar um que teria anos de vida acrescentados. Não, pastora, o destino estava cravado. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 3. Quem vai ler comigo agora o versículos de número 1 e versículo 2? Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus e te acrescentarão o quê? Existe destino cravado? Existe, eu pergunto para você. Existe destino com tempo cravado? Vocês estão vendo o que acontece?
Muitos evangélicos hoje abrem a boca igualzinho o mundo abre. Era o dia dele, era o destino dele. Deus levou, Deus tirou. Deus quis. E Deus está dizendo, por que não me dá ouvidos? Eu te acrescento anos de vida. Mas por quê? Porque ouvindo a Deus, você alcança sabedoria. Porque na presença de Deus, a tua lâmpada intensifica a tua luz. E iluminado, Satanás tem pavor de Jesus. Jesus é a luz do mundo.